Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Acúmulo de funções para motoristas de ônibus geram transtornos para os usuários do transporte coletivo. Sindicato dos Rodoviários mantém paralisação de ônibus para esta quinta-feira. Maranhão vai ter a primeira universidade indígena no Brasil em território originário. UFMA Imperatriz ganha canal de rádio e TV. E no quadro Quem Entende do Assunto, saiba quais são os principais sintomas e como combater a ansiedade. O nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 18 de outubro, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Uma ambulância do SAMU pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, próximo ao terminal do São Cristóvão, em São Luís. O motorista do veículo tentou conter as chamas que deixaram a ambulância totalmente destruída. Ninguém ficou ferido. Uma carreta tombou na BR-222 entre os municípios de Santa Luzia do Tide e Buriticupu na manhã desta última terça-feira. A via ficou bloqueada até o final da tarde de ontem. O veículo fazia o transporte de soja. Pessoas que estavam próximas ao local do acidente aproveitaram para saquear a carga. Com o auxílio de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi retirado do local na manhã de hoje. A Câmara de Vereadores de São Luís busca antecipar a votação da PL dos precatórios. Os parlamentares querem um acordo entre o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação e representantes dos professores da rede pública municipal para que a votação aconteça na próxima quarta-feira. Por uma determinação da Justiça, continua em São Luís o acúmulo de funções no sistema de transporte público. Ou seja, motoristas seguem acumulando a função de cobradores. Agora, essa situação tem causado transtornos para os passageiros, como longas filas para entrar nos ônibus, além de representar também riscos de acidentes no trânsito. 1, 2, 3, 4, 5... Foram 46 segundos até que todos os 13 passageiros entrassem nesse ônibus e seguissem viagem. E isso porque, nesse caso, tinha uma cobradora dentro do coletivo. Mas e quando não tem? E o motorista precisa dividir a atenção entre receber o dinheiro, devolver o troco e prestar atenção no trânsito. Complicado, né? Eu não acho nem nada disso importante, não. É muito prejudicado para ele, porque ou ele dá atenção porque ele dirige ou ele passa o troco. Eu acho isso aí muito negativo. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, desde que o Sistema Público de Transporte de São Luís decidiu adotar a modalidade em que um motorista também é cobrador, começou uma escalada no número de acidentes registrados aqui na capital. Isso faz levantar o seguinte questionamento: até que ponto é seguro o motorista também acumular a função de cobrador? Então, a ausência do cobrador dentro de um ônibus faz muita diferença, porque o cobrador não serve só para dar troco, o cobrador serve para orientar o motorista, para orientar um idoso, para ajudar ali no elevador. Então, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça que cobrador só serve para dar troco. E o que a gente tem acompanhado nesses acidentes, esses últimos acidentes, é que o motorista está trabalhando sozinho e justamente esses motoristas que estão trabalhando só estão se envolvendo mais em acidentes. A rotina diária de trabalho do David é dentro dos coletivos e ele é testemunha das dificuldades enfrentadas pelos passageiros e trabalhadores. A gente percebe a dificuldade desde o troco, entrando no assunto devagar. A gente percebe a dificuldade no troco, né? A gente está trabalhando ali, a gente percebe uma rotina que o motorista perde tempo, perde atenção. O acúmulo de função, a falta de segurança e as condições precárias de trabalho levaram o Sindicato dos Rodoviários a indicar uma possível paralisação das atividades. A omissão deles em falar com a gente vê que a única solução é fazer uma reivindicação, uma paralisação de advertência, para que eles venham sentar com a gente, para que eles venham despertar que a gente está lutando, a gente não vai aceitar até o final a saída dos cobradores.
Pois é, esse acúmulo de função é comum em outras cidades, mas a gente sabe, né, que representa um grande risco de acidentes. Vamos lembrar também que a figura do cobrador, além de dar agilidade no pagamento da passagem, também avisa o motorista, né, quando ele pode fechar a porta traseira para evitar que passageiros fiquem presos, entre outras funções. E o presidente do Sindicato dos Rodoviários anunciou hoje por meio das mídias sociais que a paralisação da categoria está mantida para esta quinta-feira. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Eric Souza. Boa tarde, Eric. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde também para você que está acompanhando o Jota. Pois é, paralisação confirmada, como a gente já tinha até informado anteriormente, confirmada para amanhã, dia 19, e é uma paralisação que também já informamos. Está relacionada aí à questão envolvendo a demissão em massa dos cobradores, pelo menos é o que indica aí, é o que afirma o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. E eles, por obviamente representarem a categoria, não concordam com a forma com que essas demissões estão sendo feitas. Por isso, essa paralisação. Mas houve uma modificação no horário dessa paralisação, informada por meio de vídeos, né, de um vídeo divulgado nas redes sociais pelo presidente do sindicato, Marcelo Brito. Então, ele divulgou essa mudança no horário e informou, explicou como é que vai ser a dinâmica dessa paralisação, que vai ter uma manifestação também no centro da cidade. A gente vai acompanhar esse vídeo para você entender melhor o que muda aí nessa paralisação anunciada para amanhã. Nós tínhamos anunciado que a nossa manifestação será na quinta, mas o horário de 10 horas. Nós modificamos o horário, botamos para as 15 horas, né? Foi pensado, repensado melhor. Então isso é um aviso para a categoria que vai ser às 15 horas, começando ali em Monte Castelo, chegando até aqui no Anel Viário e aqui fazendo a nossa manifestação a favor dos nossos cobradores. Pois é, Ana, vale lembrar que essa paralisação, na verdade, ela é considerada uma paralisação de advertência. Isso porque o sindicato ainda busca o diálogo com as outras partes envolvidas. No caso, aí, o sindicato que representa as empresas do transporte público aqui do estado, do município, na verdade, e também com a prefeitura, que são as outras partes envolvidas nessa situação toda. E aí, o que acontece? Caso não se chegue a um acordo aí benéfico para ambas as partes, né, para os cobradores, para esses profissionais que estão ficando desempregados com essa situação, e também, obviamente, para as empresas e para a prefeitura, caso não se chegue a um acordo sobre isso, o sindicato já está prometendo uma nova paralisação e dessa vez por tempo indeterminado. E, Ana, a gente já sofreu com isso bem recentemente, uma paralisação do transporte público aqui na capital por um período de tempo prolongado que a gente sabe que afetou demais aqui a população, a gente sabe o quanto foi ruim. Então a gente torce aí para que esse diálogo aconteça e que ambas as partes aí cheguem a um acordo satisfatório para todos. Então a gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer nova informação a gente traz aqui no Jota, viu, Ana? Volto contigo no estúdio. Obrigada, Eric. Gente, o Núcleo de Geoprocessamento da UEMA divulgou a previsão climática para os próximos meses, né? Os últimos meses desse ano. E tem alerta de baixa umidade do ar e agravamento da seca. Vamos conferir. Há 20 anos, o Núcleo de Geoprocessamento da UEMA faz a análise do clima no estado. E para os próximos meses, a previsão é de chuva abaixo do normal. Essa mudança pode estar sendo causada pelo fenômeno meteorológico conhecido como El Niño. Primeiro, nós fazemos essas reuniões mensalmente, né? Então a cada mês sai o prognóstico para os próximos 3 meses. E agora foi um momento crítico, porque o El Niño se instalou de uma forma forte, né? E justamente vai afetar esses próximos 3 meses, que inclusive é o mês que nós estamos agora, outubro, novembro e dezembro. O fenômeno El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico que afeta a distribuição das chuvas em algumas partes do mundo. E os cientistas têm alertado para os efeitos cada vez mais intensos do fenômeno. Fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico, na sua parte equatorial. Ele tem uma influência, na verdade, global, então não só no Brasil, mas como em outras partes do mundo também. E no caso desse fenômeno especificamente, ele está com uma característica de forte. El Niño forte, inclusive já estão chamando de Super El Niño, mas na verdade existe somente 3 categorias de El Niño, que é o fraco, o moderado e o forte. A análise do núcleo revela: em outubro deve chover pouco no litoral maranhense. Em novembro, o norte do estado continua com chuvas escassas.
O mês de dezembro marca as temporadas de chuva no norte e no sul do estado, com níveis de 200 a 250 milímetros de água. O clima mais quente afeta a agricultura do estado, com os maiores impactos na região sul. E claro, é importante ficar atento aos efeitos do calor forte no dia a dia. É um fenômeno que já aconteceu algumas vezes, não é inédito. Até lá nós temos que, na verdade, nos adaptar à condição mais severa do clima que está previsto de ocorrer nos próximos meses. Foi dado o primeiro passo para a instalação de uma universidade indígena em território Araribóia, na cidade de Amarante do Maranhão. No coração da Amazônia maranhense, o território indígena Araribóia, lar do povo Teneterrá, abrange 413 mil hectares, equivalente a 3 cidades de São Paulo. Uma região rica em biodiversidade, que abriga uma comunidade com mais de 150 aldeias. Nesta comunidade, um sonho está prestes a se tornar realidade. A inauguração da primeira universidade indígena do mundo, o Centro de Saberes Teneterrá. E mostrar para o mundo que é possível, sim, a gente ter os povos indígenas dentro da universidade, para que eles possam ser médicos, advogados, engenheiros, professores, enfim, uma oportunidade ímpar. Nós temos que lutar pelos direitos dos povos. A principal missão do centro é a promoção de ações que desenvolvam a educação, saúde, cultura, agricultura e preservação do meio ambiente. É um momento histórico, né? A inauguração de uma universidade indígena dentro do território indígena, aqui no território Araribóia. E como já disse no lançamento, né? É o lançamento da pedra fundamental. A partir daí é um abre-portas para que a juventude possa entrar e concluir um ensino superior, né? Fundamental hoje para a formação do nosso povo. O centro também se dedica ao ensino bilíngue, envolvendo o tupi e o português, para todas as faixas etárias, de crianças a adultos. Um centro de educação sustentável e de referência mundial. A inauguração de uma sala não é só uma inauguração, mas sim é um passo para a retomada da nossa educação indígena, né? E que isso vai chegar a fortalecer tanto os nossos jovens, tanto os nossos professores. O Centro de Saberes é a base, o acervo de todos os conhecimentos ancestrais. E utiliza a educação e a tecnologia para fortalecer e assegurar a cultura Teneterrá para as futuras gerações. Parabéns a todos e com isso o Maranhão vai ter a primeira universidade indígena em território originário. Muito legal, né? Veja a seguir, UFMA Imperatriz ganha canal de rádio e TV. E no quadro Quem Entende do Assunto, saiba quais são os principais sintomas e como combater a ansiedade. O nosso telejornal vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta. Está acontecendo em São Luís mais uma edição da Feira do Livro, na Praça Maria Aragão. Nesta edição, a feira celebra o bicentenário de Gonçalves Dias, considerado o primeiro poeta autêntico do movimento romântico no Brasil. E ontem, o escritor e ex-presidente José Sarney visitou a Feira do Livro. Ele passou nos estandes de autores maranhenses, autografou livros e conheceu o Espaço Criança, com produções artísticas inspiradas em poemas de Gonçalves Dias. A Feira do Livro segue até o dia 22 de outubro, na Praça Maria Aragão. Tá aí um ótimo programa para você. E vamos mudar de assunto agora. Considerados o mal do século, estresse e ansiedade são fatores de risco para várias doenças. Agora, você sabe de fato como é uma crise de ansiedade e quais medidas você deve tomar para aliviar os principais sintomas? Vamos esclarecer essas dúvidas agora com a participação do grande psiquiatra Rui Palhano, o nosso convidado do quadro Quem Entende do Assunto. O que é transtorno de ansiedade?
Transtornos de ansiedade são condições que a gente chama de ansiedade disfuncional ou ansiedade patológica. Transtornos de ansiedade. Não confundir com manifestação natural da ansiedade, que é outra condição. Os transtornos de ansiedade em geral são disfunções graves, incomodam muitas pessoas, provocam uma desadaptação psicológica e social muito grande. As pessoas ficam desarticuladas em si mesmas e com relação aos outros, e tem diferentes formas clínicas desses transtornos. As fobias, transtornos de ansiedade generalizada, doenças do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, são condições médicas, clínicas, às voltas com os chamados transtornos de ansiedade. É um conjunto enorme de problemas que, só para você ter uma ideia, no Brasil, nós somos hoje detentores do país maior do mundo dos casos clínicos de transtorno de ansiedade. Então, o Brasil, teoricamente, seria um país ansioso, por natureza. Assim como nós temos o segundo grande lugar no mundo, lamentavelmente, de portadores de depressão. Então, os transtornos de ansiedade realmente ocupam no mundo todo um destaque, sobretudo agora, depois dessa pandemia. No curso natural dessa pandemia, houve um incremento gigantesco de casos de transtorno de ansiedade na população brasileira. Existe ansiedade boa e ansiedade ruim? Não. Existe ansiedade natural, normal, e ansiedade funcional e ansiedade disfuncional. Do ponto de vista médico e de conceito, existem desses dois tipos de ansiedade. Vamos chamar de ansiedade boa, a chamada ansiedade funcional. Por quê? Porque ela é protetiva. Ela nos avisa de riscos e de mudanças. Todas as condições que nós humanos, em condições naturais de vida, anunciamos ou passamos por qualquer mudança, seja desse tamanhozinho, seja desse tamanho, a ansiedade é que é evocada a ansiedade para que a gente se adapte àquela circunstância nova. Então isso é vital, é uma coisa divina, Deus que nos deu isso. Isso é uma resposta endógena, natural, humana, não tem nada de doença nisso. É um mecanismo de adaptação, a gente chama mecanismo de adaptação neurofuncional, tanto às circunstâncias internas a mim mesmo, quanto às circunstâncias externas a mim mesmo, certo? Agora, o que acontece? Quando existe uma disfuncionalidade nesse padrão natural de adaptação, você está diante das chamadas disfunções da ansiedade. Essas disfunções merecerão certamente tratamento. Quais os principais sintomas da ansiedade? Nós temos assim 3 grandes grupos. O grupo dos sintomas físicos, ansiedade, taquicardias, mãos e pés frios, sensação de sufocamento, a pessoa acha que vai perder o fôlego, vai desmaiar, sensação de desmaio, de insegurança, mãos e pés frios, tremores difusos das extremidades, seja superiores ou inferiores, dificuldades respiratórias, sensação de cansaço persistente e permanente. Quer dizer, um conjunto enorme de sintomas físicos relacionados à disfunção da ansiedade. Nós temos as chamadas sensações psicológicas dessa disfunção, que vem o medo, sobretudo o medo inexplicável e generalizado, uma insegurança profunda em tudo que a pessoa faz, ela se sente receiosa de fazê-lo, e uma expectativa de que alguma coisa ruim possa acontecer. Esses 3 sintomas dizem respeito mais à parte da psicológica, a parte psicodinâmica da personalidade. E o terceiro aspecto dessa questão é justamente o aspecto relacional ou social. As pessoas portadoras de transtorno de ansiedade, em geral, se retraem, ficam recluídos, não se dão mais. O que faziam antes, normalmente, passa a não fazê-lo. Porque se sentem inseguras, se sentem insatisfeitas, infelizes, tristes, porque não conseguem se adaptar adequadamente a nada do que fazem. Então, é uma espécie de ruptura das relações sociais naquele momento do transtorno da ansiedade. O que você acha dos tratamentos com medicação para ansiedade? Os medicamentos utilizados para o controle da ansiedade hoje no mundo todo são absolutamente efetivos. São medicamentos altamente especializados que tratam, que recuperam e impedem que a pessoa volte a apresentar esses sintomas. São medicamentos, em geral, da linha dos antidepressores e dos ansiolíticos que são utilizados adequadamente para controlar essas disfunções.
Lamentavelmente, existe um preconceito gigantesco com relação à utilização de medicamentos utilizados em psiquiatria em geral. São enormes e tem muitas pessoas que deveriam ser tratadas de forma correta e adequada ou não fazem, justamente baseado nesse tipo de preconceito, que acham que vão ficar viciados, vão ficar dependentes, que esses remédios prejudicam, vão gerar doenças tais e tais, coisa que é um mito, que são inverdades, que são preconceitos. Por quê? Porque são fármacos absolutamente seguros e históricos. Nós podemos, por exemplo, situar na década de 60 para cá o apogeu do desenvolvimento e da evolução desses medicamentos. Então, o ideal é que as pessoas sigam a orientação médica, usem seu medicamento seguramente e que depois que a pessoa se recuperar plenamente, se retira isso de forma tranquila, sem problema algum. Meu filho de 5 anos pode ter ansiedade? Devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo para ele? O transtorno de ansiedade pode acontecer em qualquer época da vida. Em crianças, em adolescentes, em iniciantes da vida adulta, em pessoas com certa idade, na terceira idade, etc. Quer dizer, não há idade própria. Existe, do ponto de vista epidemiológico, predominantes. Isto é, os transtornos de ansiedade acontecem mais predominantemente em adultos do que em crianças. Mas crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos podem ser portadores desse tipo de transtorno. Em havendo indicação médica, vá tratar. Comece a tratar desde cedo para que não haja problemas posteriores. Então ficam as dicas e a gente quer agradecer também a participação do Rui Palhano. Vamos de notícias da UFMA agora. Professores, alunos e técnicos do curso de Comunicação Social da universidade se reúnem hoje para debater a mudança de nome da habilitação em rádio e TV. A proposta será votada e, se for aprovada e passar pelos trâmites legais, o curso vai se chamar agora Comunicação Social com habilitação em audiovisual. A reunião acontece nesta quarta-feira, às 15h, no mini auditório do Centro de Ciências Sociais do campus da UFMA aqui no Bacanga. E ainda falando sobre a nossa universidade, ontem anunciamos aqui uma excelente notícia para a comunicação pública, com o anúncio do governo federal para a expansão de emissoras de rádios e TVs das universidades federais. E o campus da UFMA de Imperatriz é um dos beneficiados. Recebeu ontem a concessão de canal de rádio e de TV, que vai ficar sob a direção do curso de jornalismo de Imperatriz. Na cerimônia que aconteceu em Brasília, participaram vários ministros, o reitor da UFMA, professor Natalino Salgado, o vice-reitor, professor Marcos Fábio, e o coordenador do curso de jornalismo de Imperatriz, professor Leonardo Unaldo. Essa é uma iniciativa conjunta da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e dos Ministérios da Educação e das Comunicações para expandir aí a rede nacional de comunicação de pública. Olha, gente, 31 universidades federais assinaram o acordo de parceria. Ótima notícia. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas e reportagens, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.